4 e 5. Romanos 1, versículos 4 e 5. Senhor Jesus, todos acharam? Foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, por obediência por fé, entre todos os gentios. Irmãos, vamos pegar esse versículo 4 e fazer dele a nossa oração. E foi designado. Foi designado. Amém. Foi designado Filho de Deus. Amém. Com poder. Amém. Segundo o Espírito de Santidade. Amém. Oh, pela ressurreição dos mortos. Senhor Jesus, a saber, Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, nós somos gratos, Senhor, que o Senhor continua falando conosco. Seu falar não parou. Ó, e esse poder que ressuscitou a Ti dentre os mortos, hoje está dentro de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa condução. O Senhor tem conduzido a igreja, ó, no caminho do reino. O Senhor leva-nos por esse caminho. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos podem sentar, né? Graças ao Senhor, irmãos, por mais um partir do pão. Isso é uma prova cabal de que o Senhor ainda tem misericórdia de nós. Como o Joab falou aqui, a nossa semana pode ter sido imprestável. Nossa semana pode ter sido sem graça. Nossa semana pode ter sido a pior de todos os mais de 40 anos que nós vivemos. Alguns, né? Alguns já viveram mais de 40, outros viveram menos. Mas, irmãos, essa mesa nos refaz. Transforma tudo de que há negativo em algo supridor, positivo, encorajador, motivador, alentador e que nos faz caminhar para frente. Então, irmãos, nessa semana do alimento diário, o título é a sequência maravilhosa da Bíblia. Havia aqui um versículo, não sei se os irmãos perceberam, e também está no índice do alimento diário, que era Romanos 12, 4 e 5, em consonância com 1 Coríntios 12, 12. Ambos falam do membros do corpo de Cristo. Mas o encargo que nós temos para falar nessa manhã, continuando o que foi falado ontem à noite, é sobre santificação. Por um lado, nós vimos ontem à noite que Deus é santo, porque Ele é único, não há igual. Mas esse Deus santo quer fazer de nós, o seu povo, santos. Nós não temos nada de santo. A Júlia até mostrou ontem. As pessoas acham que ser santo é ser ético, é ser moral, não é? É ser justo nas suas características humanas. Sim, tudo isso pode até e deve existir, porque as virtudes de Cristo estão sendo depositadas em nós. Mas não é só isso. Ser santo é receber a infusão da vida e natureza de Deus em nós. Ele mostrou ontem que
um grupo de pessoas que adoram Satanás, os satanistas, falam que fazem isso porque Deus é o mal e Satanás é o bem. Deus faz separação do povo. Deus cria um abismo entre ele e o povo. E tudo isso é mentira. Por isso que eles adoram Satanás, que Satanás é o pai da... E os satanistas são mentirosos também. Filho de mentiroso é mentiroso também. Se são filhos do pai da mentira, eles sobrevivem da mentira. Mas, irmãos, a nós foi dado a verdade. O Senhor é a verdade. Há um versículo em João 1, versículo 51, que o Senhor falou assim, ó, vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tem até uma musiquinha infantil, né? João 1, 51. Em verdade te digo. Tá bom, vou cantar mais não, que meu talento não é para isso. Mas, irmãos, aquela ponte estabelecida que Jacó sonhou no Antigo Testamento, quando ele viu aquilo subindo e descendo, ele disse assim, ó, quão terrível esse lugar, é a casa de Deus. E pegou aquela pedra, entornou azeite, representando o Espírito, e ali edificou Betel, casa de Deus. E no Novo Testamento, em João 1,51, o Senhor falou isso para Natanael. Maiores coisas verão, vereis o céu aberto. Então essa ponte de Deus para com o homem já foi estabelecida. E na carta de Pedro, Pedro fala assim que todas as coisas já nos foi doadas, as preciosas promessas de Deus já nos foram doadas, para nos conduzir à vida e à piedade. Vamos ver esse versículo? Está em, acho que 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Senhor Jesus diz assim, ó, visto como pelo seu divino poder têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria e virtude. Aí o versículo 4 continua assim, ó, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. É por isso que o apóstolo João falou assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. A natureza santa do Deus Santo, único e verdadeiro, Ele está doando a nós. Está aqui, ó. Para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, dessa natureza santa. E aí o versículo que nós acabamos de ler, diz que Jesus Cristo, vamos voltar para Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. No versículo 4 diz que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Irmãos, Jesus só foi designado quando ressuscitou? Se nós formos analisarmos esse versículo com nossa mente caída, vamos achar que sim. Não é? Porque diz assim, ó, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, antes de ressuscitar, já era o Filho de Deus. Só que aqui, Romanos está querendo mostrar que esse poder vai operar em nós. Então eu e você, antes de crer e antes de nos identificar com a ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, não éramos filhos de Deus. Éramos, no máximo, criaturas de Deus. Mas ao crer no Senhor, nós nos tornamos
filhos de Deus. É por isso que a sequência maravilhosa da Bíblia, se a carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes, nós vimos isso aqui domingo passado, Gerlão mostrou o tempo, a cronologia. E a primeira Coríntios foi escrita antes de Romanos. E por que na Bíblia Romanos vem primeiro? É porque Romanos é uma carta que Paulo está tratando do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. E a carta de 1 aos Coríntios trata de muitas dificuldades e problemas entre os irmãos. Pelo menos 20 são enumeradas nessa carta. Dos pecados mais considerados por nós mais ralos até os mais profundos. Litígio entre irmãos, confusão, alguém preferir outro. Eu prefiro quando Alfredo fala, eu prefiro Rosseni. Até mesmo quem se atreveu a possuir a mulher do pai. Veja quantos problemas. Então, é nesse contexto que o Senhor inspira aqueles que foram compor a Bíblia para Romanos em primeiro. Porque Romanos é um livro que vai falar do poder de Deus. E nós só conseguimos tratar os problemas por meio do poder de Deus. Minha capacidade humana, minha habilidade humana, o máximo que vai fazer é fazer com que os irmãos tenham preferência por mim. Concordam? Franco está com problema. E esse problema é junto a Joabe. Eu chego e faço a pacificação entre eles. É minha função fazer isso. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores. Mas se for com minha capacidade e habilidade natural, o máximo que eu vou conseguir é que os dois agora em paz me sigam. E na hora que eu tiver um problema com o Alfredo, eles vão ficar contra o Alfredo. Porque eles são adeptos meus. Os irmãos estão entendendo? Então, o que precisa para nós hoje não é a minha capacidade e a minha habilidade natural. É a vida e natureza de Deus. E todos nós precisamos andar juntos. Quando Romanos vem na frente de Coríntios na Bíblia, é porque o Senhor está querendo que eu e você nos encha da vida dele, nos encha do Evangelho, que é o poder de Deus, para que no nosso relacionamento, que está escrito lá nos últimos capítulos de Romanos, o nosso relacionamento seja um relacionamento divino. E não tenhamos os problemas que os coríntios tiveram. Os irmãos percebem? Então, irmãos, a carta de Paulo aos Romanos vai tratar de 3 aspectos principais: justificação, santificação e glorificação. Nessa manhã eu quero falar só sobre esses 3 itens. Para que nós, quando entrarmos para estudar o livro de Coríntios, tenhamos uma visão de que podemos entrar em Coríntios com o aspecto e com o pano de fundo e o panorama de Romanos. Pode até haver problema, mas eu sou justo, santo e vou ser glorificado. Amém. Só com o poder de Deus, que é o Evangelho, nós conseguimos isso. Com habilidade natural. O máximo que nós vamos conseguir é divisão na igreja. Se eu conduzo a igreja com minha habilidade, o máximo que eu vou conseguir é uma divisão. Os que vão me seguir e os que vão seguir outro. Nós precisamos conduzir a igreja, e todos nós precisamos ser conduzidos na igreja pelo poder de Deus. Amém. E pela instrução divina, pela natureza divina. Daí, quando fala de justificação no livro de Romanos, é porque nós éramos filhos da ira. Nós éramos incrédulos. Nós éramos até mesmo inimigos de Deus. Vivíamos em Adão. Adão é a representação do pecado. Claro, Adão foi aquele onde Deus, o homem que Deus fez, com a intenção de que aquele homem dominasse sobre a terra. Mas aquele homem que Deus fez com essa intenção de domínio, caiu na mesma astúcia dos primeiros anjos, liderado por Lúcifer. E o próprio Lúcifer, naquela serpente, no jardim,
do Éden, que foi criado como prazer, como o Júlio mostrou ontem, entrou e cozinhou o juízo do homem. Eu não vou nem dizer das mulheres, né, para as irmãs não ficarem com raiva. Né? Hoje é dia das mães, eu não quero intriga com ninguém. Mas cozinhou o juízo de Eva, e Eva comeu do fruto que Deus disse que não comesse, e ainda deu ao seu marido, provavelmente com as técnicas de persuasão que as irmãs têm para conduzir os irmãos, né? Que as mulheres têm para conduzir seus maridos, né? Você não me ama, né? Vai deixar eu morrer sozinha. Perdoe-me, irmãos, não está na Bíblia, mas ela conseguiu enganar o marido. Ela foi enganada pela serpente e conseguiu enganar o marido. A forma a Bíblia não diz como foi. Só sei que ela tomou do fruto da árvore que Deus disse que não tomasse e comesse. Ela comeu e deu ao seu marido e ele também comeu. Por isso gerou a pergunta de Deus: onde estás? Não é? É. Mas, irmãos, esse ato de Eva e, consequentemente, do seu esposo, fez com que arruinasse temporariamente o plano de Deus. Não é isso? Satanás deu uma vibrada. Opa! Consegui. Deus do outro lado deu outra vibrada. Satanás, você foi preso. Você foi enlaçado. O Whitney Lee fala, em um dos seus livros, falou, né? Que ele já dormiu. O Whitney Lee falou em um dos seus livros que aquele ato de Adão e Eva serviu para o Senhor aprisionar no homem o pecado para que pudesse crucificá-lo. Então, sempre que Satanás levanta algo e pensa que venceu, se nós exercitarmos o poder de Deus, como está em Romanos 1,16, nós é quem vamos derrotá-lo. São só as estratégias que ele tem para ele mesmo ser derrotado. Vocês já viram na Bíblia, né? Quando os homens insistiram para crucificar o Senhor. E Pilatos foi e botou assim, uma placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E nessa placa estava escrito em 3 línguas, as 3 que eram faladas no mundo da época: latim, hebraico e grego. Aramaico e grego, né? Essas 3 aí. Daí quando eles viram a besteira que fizeram, disseram assim: corre lá, diga a Pilatos que tire, porque todo mundo que estava passando estava vendo ali, ó, o Rei dos Judeus. Eles mesmos proclamaram Jesus ser rei. Tira a placa. Pilatos falou: o que eu escrevi. Então Satanás arma, mas ele mesmo vê a besteira que fez. Quando ele incitou o povo crucificado, que viu Jesus crucificado, ele falou assim: agora eu dancei, desce daí. Não é? Desce. Ficou incitando o povo para gritar para descer. Não é para crucificar, por que agora está mandando descer? Satanás, sempre que arma algo, ele vê que ele mesmo é o laçado. Então, irmãos, isso é a justificação. Eu não fiz nada, você não fez nada, o Senhor fez em nosso lugar. Amém. Mas nós não vamos apenas ficar no campo da justificação. O grande problema do cristianismo é esse: foi justificado, então agora está tudo certo. Quando morrer eu vou para o céu. Ou então se eu de repente cair em algum lapso, perdi a salvação, perdi essa justificação. Mas graças ao Senhor que o Senhor tem nos mostrado a santificação. Como foi mostrado ontem, Deus é santo e Ele quer infundir essa natureza santa. Eu e você, e até o americano ali, com poucos meses, já tem 1 ano não, né? 10 meses de vida, já tem a natureza adâmica. Por isso que quando está com fome ele chora. E se não tiver intertido com um brinquedinho ali, ele não deixava a gente reunir. Natureza de Adão, todos têm. Todo ser humano tem. Tá? Mas a santificação tira a natureza de Adão de nós e infunde a natureza divina. O exemplo do chá, né? Na reunião do grupo familiar das Malvinas essa semana, a gente leu o alimento diário e eu dei o exemplo do chá. Uma água quente
Essa aqui é fria, mas uma água quente, aí coloca assim um saquinho com a essência do chá, seja de camomila, de boldo, né, o que for. Aí você vê, começa a mudar a cor, não é? A água que é incolor começa a ter uma cor. A água que não tem cheiro começa a ter cheiro daquele saquinho. A água que não tem gosto começa a pegar o gosto daquele saquinho que está lá, seja de camomila, boldo, não sei, cidreira, não é? Capim santo. O fato é que aquele produto adicionado à água muda a natureza da água, não é? Então, irmãos, o processo de santificação é mais ou menos assim. A água somos nós. O sachê é o Senhor. Quando entra em nós, muda a nossa natureza. Muda o nosso cheiro. Muda o nosso gosto. Você percebe que alguns anos atrás, você tinha um tipo de amigos, de repente foi mudando. Não foi porque você se tornou antipático e porque você agora rejeitou os seus amigos que são mundanos. Não é isso, não. É porque o seu gosto e o seu cheiro e a sua vida está diferente. Então aqueles que gostam de outro gosto, de outro cheiro, começam a não se enquadrar mais com você. Quando você prega o evangelho para ele, que ele começa a receber o chá dentro dele, aí volta tudo de novo. Porque a natureza santa é colocada nele também. Então, irmãos, a santificação é essa mudança, é esse metabolismo que Deus tem feito em nós. E daí, existem muitos itens que Deus providencia para que esse chá pegue mais gosto. Os irmãos estão entendendo a simbologia do chá? Existe muita coisa que Deus faz para introduzir mais da vida santa dele em nós e, consequentemente, tirar de nós a vida de Adão. Aí você diz, mas eu ainda peco. Eu digo, e eu também. Mas quanto mais eu me alimento, quanto mais eu busco, quanto mais eu uso esses itens que Deus providencia para que seja inserida a vida dele em nós, mais nós vamos ficando parecidos com Deus. Mais a vida santa de Deus vai sendo colocada em nós. Uma vez o irmão Dong falou assim, eu não sei se sua vida já tem 10% da vida de Deus. Se tem 10%, só tem 90% da de Adão. Não sei se com o passar do tempo, com as reuniões, com a oração, com a comunhão, com as reuniões de grupo familiar, com as conferências, suas vidas subiu a 20. Se subiu a 20, só tem 80 da de Adão. Os irmãos estão compreendendo? Quanto mais nós nos enchemos de Deus, menos da vida de Adão vai ter em nós. Então, irmãos, os itens que Deus tem nos dado, agora eu quero tocar nesse item. Os itens para termos comunhão com Ele. Você sabe orar? Se você não sabe orar, nós não sabemos, né? A Bíblia diz, não sabemos orar como convém. Mas você sabe dizer, ó Senhor Jesus. Porque todo aquele que crê, já recebe nele o Espírito, e o Espírito clama de dentro de nós, ó Senhor Jesus. Então, invocar o nome do Senhor, orar, vir para as reuniões. E ontem Júlio falou aqui, quantas reuniões nós temos na semana? 8, porque no domingo tem 2. Né? Aí você pode dizer, eu não sou casado. Né? Porque tem, no domingo de noite tem a reunião de casais. Você pode dizer, eu não sou casado, mas vai ser. Tá? Ou então pode participar. Pode, Flávio? Solteiro pode? Vamos deixar para responder essa noutra hora, né? Mas tem 8 reuniões. Aí você pode dizer, não, mas eu não sou jovem, a da quinta não é para mim. Cadê Hamilton? Pode vir qualquer irmão para a reunião de jovens? Pode. Está aberto. Irmãos, oportunidade não falta para nós nos enchermos do Senhor. Tá. Hã? Tem programa de rádio na quinta. E na terça dos jovens também. Não, itens não faltam. O que falta é disposição em nós. Não é? Claro, ainda estamos limitados.
não vamos conseguir participar das 8 reuniões. Mas tem programa de rádio, tem alimento diário, tem livros, tem o principal, a Bíblia, né? Lê todo dia, irmãos. Sabe o que as pessoas dizem? Eu não tenho tempo. Uma vez eu estava com uma pessoa e ela falou assim, eu falei, você lê a Bíblia? Não, não tem um tempo não, era um crente, tá? Cristão. Falei, que bom, você não tem tempo. Quando dá 11h30, chegando meio-dia, você tem fome? Tenho. Mas você devia não almoçar. Você não tem tempo. Não, mas 15 minutos ouvindo para o almoço é sagrado. Eu digo, a Bíblia também. Tem que tirar 15 ou 20 minutos por dia para ler a Bíblia. A gente não faz, sabe por quê? Porque não cria o hábito. A gente não faz porque a gente não cria o hábito da alimentação espiritual, mas precisa. A minha vida sem os itens que Deus me deu para me encher da vida dele é vazia. Quando você amanhece o dia que você ora, que você lê a Bíblia, o alimento diário, seu dia é outro. Foi falado também ontem isso. Seu dia é um dia de Éden, de prazer. Quando você não faz isso, eu não garanto a mesma coisa. Irmãos, o processo de santificação é a infusão da vida de Deus em nós, substituindo a vida adâmica, a vida humana, biológica e pecadora que nós temos. E aí, o terceiro ponto é a glorificação. Vamos ver Romanos capítulo 8. Tudo isso foi mostrado nessa semana do alimento diário, irmãos. Porque nós precisamos desfrutar da carta de Paulo aos Coríntios com base no panorama da carta de Paulo aos Romanos. E por isso essa sequência, Romanos em primeiro. Embora tenha sido escrito depois. Cronologicamente, no tempo, Romanos foi escrito depois de Coríntios. Mas na nossa Bíblia, graças a Deus, os homens inspirados por Deus que compuseram a Bíblia, Romanos veio primeiro. Porque não dá para tratarmos problemas sem termos o poder de Deus. Não dá para ter um dia ótimo sem antes orar, ter comunhão, ler a Bíblia, ler os livros. Por isso que Romanos vem primeiro. É mais importante o Evangelho do que os problemas. Os problemas serão solucionados com o Evangelho. E em Romanos a gente viu o Evangelho como o poder de Deus. Então, dos 3 itens que eu separei para falar para os irmãos hoje, justificação, santificação e glorificação, eu vou falar agora da glorificação, tá? Romanos capítulo 8, vamos ler primeiro o versículo 16. 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filho aí na nossa língua está filho. Mas no original grego está teknon, que significa uma criança. Por exemplo, o americano de novo, né? Como é o nome dele para não chamar ele de americano? Isaac, filho da promessa. Isaac tem direito a ser herdeiro de tudo que Suene tem. Porque é filho. Suene e Stephanie. Porque é filho. Então todos nós como filhos de Deus, nascidos assim como ele, porque às vezes a gente é como ele, né? Por exemplo, ele está ali, ele não está nem ligando para a reunião. Ele não sabe nem o que está acontecendo aqui. Ele sabe que tem um aglomerado de pessoas, mas na hora que ele quiser chorar, ele chora. E às vezes a gente está na reunião e está igual a ele. Nossa cabeça está longe. Talvez ele esteja pensando no leite. Né? E se ele pensar muito, ele chora, porque vai dar fome. Aí às vezes nossa cabeça está igual a dele na reunião. Está aqui, mas a cabeça está longe. Onde eu vou almoçar? Eu vou almoçar com minha mãe hoje. Já são 10h30 e esse irmão ainda está falando. É assim que acontece. Pode não estar acontecendo agora, mas tem outros dias que na reunião você está desse jeito. Mas você é filho. Por isso ele não vai deixar de ser filho de Suene e Stephanie. Da mesma forma, mesmo que você esteja pensando aí agora em outras coisas, no seu viver normal, na segunda-feira, não é?
trabalhar. Se hoje é difícil acordar, imagina amanhã, que é para ir para o batente. Acordar 5 da manhã, né? 6, uns acordam de 5, outros de 6. Então, você pode estar pensando nisso, mas você não deixa de ser filho. Embora criança, embora recém-nascido, não é? Pode ter irmão que seja recém-nascido, está na primeira vez na reunião, mas já creu, já recebeu a vida divina, já é filho. Mas está nessa condição. Aí o versículo 14 diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Irmãos, agora aqui tem uma característica um pouco mais consistente. Aqui tem uma característica agora de alguém que está na reunião, usando o exemplo da reunião mais uma vez, e que está concentrado naquilo que Deus quer. Porque ele é guiado pelo Espírito. Ele sabe que vem para a reunião do Partido do Pão, não é para apresentar a camisa nova. Não é para apresentar o novo desenho da barba. As irmãs não é para apresentar o que tem, né? Os coques diferentes, as maquiagens bonitas, não é. Ele vem para a reunião porque ele precisa se encher de Deus. Ele vem para o Partido do Pão porque ele se identifica com a morte e a ressurreição do Senhor. Então ele já é alguém guiado. Ele acorda cedo no domingo porque ele sabe que no 9 da manhã ele tem que estar no local. Ele é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus guia-nos para todo domingo, 9 da manhã, estar no local para partir o pão. Então esse filho aqui, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, na nossa tradução está filhos, mas no original é huios. Filho maduro. Filho que cresceu. Então há uma diferença entre uma criança e um que cresceu. Há uma diferença entre aquele que ainda faz o que quer e pensa da forma que quer, mesmo estando na reunião, mesmo sendo um irmão da igreja, não vai deixar de ser, mas há uma diferença para aquele que já está mais claro do que ele precisa, mais ávido de buscar mais da natureza de Deus. E por fim, para a glorificação, ainda tem um terceiro item. Diz assim, ó, o versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Sofremos, também com ele seremos glorificados. Irmãos, esse terceiro estágio aqui, na verdade, não é um terceiro estágio. É ainda um estágio do segundo, do filho maduro, ruiós, que agora deu um plus. Que agora teve um algo a mais. Eu estava falando aqui com o Ian. Só para os irmãos entenderem o exemplo. A cada 2 meses a gente tem essa comunhão no CEAP, com as igrejas ali da região do Brejo. E essa comunhão, ela já vem há quase 3 anos, bimestral, e é sábado e domingo. Sábado à noite, domingo de manhã. As igrejas vão, alguns se hospedam lá, outros voltam para casa para dormir, mas no domingo está lá também. E tem sido algo muito bom. E as irmãs têm se coordenado muito bem para o serviço de crianças. Têm feito uns serviços, não é, com excelência. Daí, dessa vez, desse mês de maio, não deu para fazer 2 dias. O CEAP está passando por uma reestruturação, os alojamentos estão sendo modificados, nós não teríamos condições de hospedar. E por outro lado, coincidiu com o Dia das Mães. E a gente entende que alguns irmãos têm mães que fazem questão, que vão almoçar, isso é tudo normal. Isso é tudo, não é? Isso está tudo certo, não tem nada errado nisso não. No passado a gente podia dizer que isso é coisa do mundo. Pode até ser, mas nós precisamos ganhar nossas mães. Minha mãe tem 82 anos. E se eu morasse lá e não fosse lá hoje, eu com 47 era arriscado a apanhar. Então, a gente tem que honrar pai e mãe, a gente não vai
desqualificar porque é uma festa, né? É um dia programado para o comércio. A gente sabe disso. Mas, por conta do Dia das Mães e por conta dos alojamentos do CEAP, a gente não tinha condições de fazer em 2 dias. Aí resolvemos fazer só um dia e 17 horas. Que vai ser hoje, daqui a pouco, né? Quem quiser ir, está convidado, está convocado, tá? Se você sair daqui 4 da tarde, você chega lá a tempo, no CEAP. Mas entenda, irmãos, por conta disso, os serviços deu uma dispersada. Eram 2 dias, as irmãs se preparavam, os irmãos se preparavam para o serviço. Até os irmãos que cuidam da recepção no CEAP, que é uma igreja lá vizinha, ficou, e vai ter recepção, porque na cabeça deles, né, só uma reunião, não é a comunhão de costume de 2 dias e tal. Mas houve um grupo de irmãs que ficou ligando para a Luciana, não, a gente vai fazer o serviço, a gente vai preparar o serviço. Não foram todas, mas tiveram uma que se preocuparam com os negócios do pai. Os irmãos estão entendendo a diferença? As outras deixaram de ser maduras e comprometidas? Não. Mas por conta de algum lapso, especificamente passou e elas ficaram no vácuo, né, como os jovens dizem. Mas tiveram algumas que sustentaram. Ou seja, tem irmãos amadurecendo e preocupados com os negócios do pai. Vou dar um exemplo. Fazem 15 dias, né, da saída para o Parque da Liberdade. Vamos esperar quando outro evento para sair e pregar o evangelho. Os que se preocupam com o negócio do pai, amanhã pregam o evangelho. No seu trabalho, na sua vizinhança. Então essa é a diferença do ruiós para o ruiós. Como é que diz no celular quando sai sai um aparelho, depois sai outro igual, mas assim com algumas coisas a mais, plus, né? Plus, em inglês, plus. Então essa é a diferença do ruiós para o ruiós plus. Tá? O herdeiro que Paulo fala no 17 é ruiós também, mas é um ruiós preocupado com as coisas do pai. É por isso que ele conclui o versículo dizendo: se com ele sofremos. Não está falando aqui de doença, não está falando aqui de dificuldades que nós mesmos criamos, financeiras, ou seja, de que coisa for. Está falando em sofrer pelas coisas do pai. O Senhor Jesus sofre até hoje para edificar a sua casa. Hoje ele sofre em nós. Então os que com ele sofrem, com ele será glorificado. Amém. Que é o que está em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também, que esse nós que Paulo fala, é os herdeiros, os que estão preocupados com as coisas do Pai. Em Romanos capítulo 5, voltando aí 2 páginas, no versículo 3, fala assim, ó. Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E na vossa perseverança que salvareis a vossa alma. Irmãos, nós precisamos sofrer com o Senhor. Sofrer pelas causas dele. Sofrer para que a igreja seja edificada. Esses são os ruiós herdeiros. Esses são os que se preocupam com as coisas do Pai. O exemplo que eu dei das irmãs. Algumas se dispersaram. São maduras? São comprometidas com o serviço? São. Mas teve outras que disseram, não, nós vamos fazer o serviço. Então, irmãos, o Senhor tem dado N maneiras de sermos santificados para chegarmos à glorificação. Aqueles que agarram e se preocupam com as coisas do Pai. Esses são os filhos maduros, herdeiros. Louvado seja o Senhor. Na página 17 do Alimento Diário, eu quero só ler um parágrafo com vocês que fala assim, ó. Agindo dessa forma, deixaremos a condição de filhos infantis, tecnó,
para nos tornar filhos maduros, ruios. Esse é o sentido da palavra filhos aqui. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa expressão filhos de Deus em grego indica filho adulto, que já cresceu e deixou as coisas de menino. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos adultos de Deus. Mas ainda temos mais um estágio, um nível a alcançar, o de filhos herdeiros. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O filho herdeiro se ocupa dos negócios do pai. Você pode ser um filho maduro, ruios, e mesmo assim não se preocupar com as necessidades da igreja e com a pregação do evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque a natureza de Deus está sendo dispensada a você por meio do seu buscar, da sua alimentação, do seu comprometimento. Mas aí esses precisam se envolver com as coisas do Pai, com os negócios do Pai. Por isso que ele falou assim, aqui ó, no final do parágrafo: suba de nível, você já é maduro, suba de nível, se preocupe agora com as coisas do Pai. Preocupe-se com as necessidades da obra de Deus, seja ela local, regional, nacional ou internacional. Irmãos, nós vimos aqui também 8 dias atrás, no sábado, a dupla missão que nós temos de gerar o filho varão, que é o nosso comprometimento com Deus, e preparar o deserto para todos os filhos de Deus. Só os irmãos buscarem aí na internet, que as mensagens estão lá publicadas, né? Não tem como conseguir? As do final de semana passado. Pega as mensagens do final de semana passado, ou pega as mensagens que Pedro, Ezra têm dado sobre esse assunto. A dupla missão nossa é gerar o filho varão e preparar o deserto. Aqueles que estão interessados em fazer isso, não somente serão filhos maduros, ruiosos, mas serão os herdeiros. Eu não estou dizendo, irmãos, que os ruiosos que não se preocupam com as coisas do Pai não vão ser vencedores. Não é isso. Deus é quem vai estabelecer o tribunal, não somos nós. Eu só estou querendo mostrar para os irmãos que há um meio de eu me tornar maduro, é me preocupar com as coisas do Pai. É me preocupar que os serviços que eu estou me envolvido saiam com excelência, porque eu estou servindo aos irmãos, e se eu estou servindo aos irmãos, eu estou servindo a Deus. Júlio também falou ontem aqui, quando Paulo caiu lá, teve aquela queda que ele olhou para aquela luz, ele: quem és tu, Senhor? E o Senhor falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então a vida de Paulo foi mudada. Quando Paulo começou a servir os irmãos, ele sabia, porque ele perseguia os irmãos, ele perseguia Jesus. Então quando ele começou a servir os irmãos, ele estava servindo a Jesus. Ele estava servindo ao Senhor. Então do mesmo jeito nós procuramos fazer os serviços com excelência, porque nós estamos servindo aos irmãos, servindo ao Senhor. Quem arrumou essas cadeiras aqui, procurou fazer com maestria e com excelência, porque está servindo ao Senhor. Quem limpa um banheiro, né? Quem serve nas crianças, qualquer serviço, irmãos, nós procuramos fazer com excelência, porque estamos servindo ao Senhor. Esse é o que se preocupa com as coisas do Pai. É por isso que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Eu estou servindo em quê e como? O Pai tem negócios. Lembra das parábolas de Mateus 13? Lembra que tem uma que é um negociante que procura boas pérolas? O Pai tem negócios. E esses negócios estão entregues a nós. Então é um caminho que Deus tem dado para que eu e você amadureça e seja herdeiro com Ele. Louvado seja o Senhor. E os herdeiros vão receber uma herança especial, um galardão especial, que é reinar com o Senhor. Júlio ainda falou ontem aqui para nós, para mim e Gelciano, no final da reunião, sobre quando tem uma herança humana, né, para dividir e tal, a justiça vai dividir a herança, existe um dos filhos daquela casa que vai receber aquela herança, que é o inventariante. Todos ficam dizendo assim: já saiu? Quanto é? Vou ganhar quanto? Quanto é que tocou para mim? Mas tem um que fica lá indo no fórum, não é? Fica recebendo intimação,
fica em contato com o advogado, está sempre preocupado, não só com ele, mas com todos os irmãos. E vocês sabiam que às vezes quando sai uma herança, tem família que sabe tanto reconhecer o inventariante que dá um plus para ele? 2 milhões tocou para mim. E o inventariante também os mesmos 2 milhões, mas eu vou dar 100 mil a ele. De gratificação, pelo que ele fez para me ajudar. Não é? Aí ele fica com 1.900 e dá 2.100 para o inventariante. Porque sabe que ele se preocupou com tudo aquilo para chegar aquele dinheiro na mão dele. Então, irmãos, nós precisamos, com respeito às coisas de Deus, não somente somos como aquele que fica, como diz o hino brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, nós somos aqueles que vão à luta. Nós somos os inventariantes, que estamos preocupados toda hora para que todo mundo receba a herança. Irmãos, nessa manhã nós precisamos estar preocupados em que todos os irmãos recebam a herança. Se você se preocupar com isso, você vai se preocupar com as coisas do Pai, com tudo que tem para fazer, pregar o Evangelho, participar das reuniões, não é? Tudo que o Senhor está fazendo, ler o alimento diário, buscar as conferências, ler a Bíblia, né? a leitura diária da Bíblia, participar do clube de leitura, não é? Que começou essa semana. Irmãos, é fantástico. Eu não estou tendo muito tempo de digitar, principalmente esses últimos dias, reunião de comportou, viajei para o CEA, voltei e tal, mas eu acompanho todos os compartilhares. É riquíssimo. Quanta gente ganha com falar das irmãs, dos irmãos, porque estão desfrutando de algo e estão ali querendo passar, estão distribuindo as riquezas do Pai. Se você ainda não está no clube de leitura, procure Júlio, entre lá. Mas você vai ver como é bom. Cabe 256 pessoas no grupo de WhatsApp. Já olhei até isso. E só tem até agora 31. Mas cabe 256. Entre lá no grupo. É mais um grupo? É mais um grupo que vai me fazer herdeiro. Não é grupo dos meus amigos do futebol, não é grupo dos meus amigos da empresa, não é grupo dos meus amigos da escola, quando eu estudei há 30 anos atrás. Não, que só vem besteira. É um grupo que vai lhe edificar. Procure participar. Temos que nos apegar a tudo que o Senhor tem patrocinado no nosso meio para nos fazer vencedores. E é isso que nós precisamos. Já estourei em 10 minutos, mas eu creio que ainda dá tempo os irmãos compartilhar, né? Vamos fazer pequenos grupos. 4 irmãos, 4 ou 5 irmãos no máximo. Sim, para finalizar. A obediência vai nos levar a ser vencedores. Então vamos fazer grupo de 5, no máximo, para dar tempo todo mundo falar. Às vezes fica um grupo de 10, forma logo um grupão de 10, porque 5 não quer falar. 5 vai falar e 5 vai ficar calado. Vamos fazer de 5 para os 5 falar. 2 minutos para cada. Aleluia.